Olá, Leoa! Seja muito bem-vinda ao Encontro de Leoas. Aqui toda semana eu trago conteúdos que vão te ajudar a superar o teu ex e ser feliz novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, especialista em fins de relacionamento. E o tema do nosso Encontro de Leoas de hoje é: meu ex me humilha e eu não consigo superar o fim do relacionamento. Mas antes, já compartilha esse conteúdo com alguma leoa, com alguma amiga sua que também está precisando assistir a nossa aula de hoje, que também está tentando superar esse fim de relacionamento, sobre esse assunto que é tão delicado, né? Quando muitas e muitas vezes o teu ex, ele te humilha e muitas vezes você se humilha também, indo atrás do teu ex, muitas vezes mandando mensagem, tentando entender por que tudo acabou, enfim. E aí, só para dar um exemplo aí para vocês, só para vocês entenderem, no final de semana uma leoa me perguntou assim: por que a gente sente tanto esse sentimento de traição, de humilhação? Por que o ex, né, foi a pergunta que ela me fez. Por que o ex sempre volta atrás dizendo que gosta, que ama, mas muitas vezes não deixa de estar com a pessoa que ele tá hoje, né? Outra leoa compartilhou comigo um depoimento, né, que o ex do nada, aliás, o ex, a pessoa com quem ela estava, né, do nada se afastou, começaram a ter um contato zero, ele não abre mais os stories, não interage mais com elas. E ela me perguntou, né, será que eu devo mandar mensagem? Será que eu devo ir atrás? Qual é o posicionamento que eu preciso ter? E vamos começar essa nossa conversa descendo um pouquinho mais no que diz respeito a entender conceitos, né? Se você é nova aqui, a gente sempre começa os nossos encontros aprofundando um pouco mais o teu conhecimento, a forma como você enxerga as coisas. Eu peço que você reserve um caderninho do autoconhecimento e principalmente rabiscar, anotar, isso aqui que a Andressa falou faz sentido para mim, isso aqui serviu para mim. Isso vai fazer com que você ande passos muito mais rápidos no teu processo de autoconhecimento, no teu processo de evolução. Então faça isso. Se você ainda não pegou, pega o seu caderninho do autoconhecimento, pega uma canetinha também e vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Primeiro de tudo, vamos entender o que é humilhação. O conceito de humilhação nada mais é do que um ato contra a dignidade do outro indivíduo. Esse sentimento, ele resulta muitas vezes numa ofensa, numa agressão, num ataque. E o reflexo desse ato, né, que vai contra a dignidade do outro, que atinge o outro, o reflexo disso é essa pessoa que foi humilhada ou que se humilhou, ela condiciona um senso de inferioridade, tá? Dentro desse contexto, a gente precisa entender que a humilhação, presta atenção, a humilhação, ela pode partir de dois indivíduos, o que cometem essa ação. Ou seja, pode ser por parte do teu ex, quando ele te ofende, quando ele troca palavras rudes com você, quando ele tem algumas atitudes, alguns comportamentos que te machucam, às vezes quando ele te agride psicologicamente, verbalmente, fisicamente, infelizmente, né, acontece. E o outro lado da moeda é quando você se humilha perante o teu ex. E é justamente isso que eu quero falar para você. Você tem um senso de autorresponsabilidade. Se tu nunca tinha ouvido eu falar sobre isso, eu preciso que você comece a entender que perante as situações que você se coloca na sua vida, tá? O que eu quero dizer com isso é que essa humilhação, ela parte de um cenário em que você se humilha e você permite ser humilhada. Todo mundo entendeu que existe esse conceito de autorresponsabilidade para tudo que acontece na tua vida? A gente precisa enxergar isso. Eu preciso dizer que se você tá nessa situação hoje, tá? Onde o teu ex te humilha, ou se você se humilha diante do teu ex,
você tem total capacidade, presta atenção, você tem total capacidade de sair desse cenário, ok? Somos pessoas adultas que temos um senso de autorresponsabilidade para mudar as coisas que a gente não concorda viver na nossa vida, ok? Ninguém vai terceirizar problema aqui, tá? Aqui, ó, é sempre sobre as nossas costas, o peso da nossa responsabilidade, tá? Esse é um conceito, é um credo, é algo que eu acredito muito, tá, gente? Porque na minha vida, por muito tempo, se você não sabe da minha história, por muito tempo eu terceirizei a responsabilidade sobre as coisas que aconteciam na minha vida para os outros, né? Eu achava sempre que o problema não eram as pessoas, os relacionamentos que eu tinha, a culpa nunca era minha, nunca. Até o momento que a ficha caiu, eu pensei, opa, acho que nesse cenário todo, o problema tá aqui. E o problema sempre é a gente, tá? O problema sempre anota no teu caderno do autoconhecimento, o problema sempre é nossa responsabilidade. Quando existe essa situação que o teu ex te humilha, que ele te desestabiliza, que ele gera o caos no teu emocional, ou ele fala horrores pra ti, ele te manipula, tá? Tem muitas pessoas assim. Ou às vezes ele fala, né, o outro cenário da moeda, ou ele fala que te ama, que ainda gosta de você, mas tá com outra pessoa. Ele não diz o que quer, muitas vezes, né? Teu ex fica em cima do muro, ele fala que quer, mas as atitudes dele não são coerentes com o que ele fala. Quando a gente entende tudo isso, e a gente não tá com um emocional muito ok, mais estabilizado, a gente não consegue muitas vezes ter clareza dessas atitudes, dessas situações. Ou às vezes acontece o oposto, tá? Quando você tá com um cenário de instabilidade emocional, quando você tá no polo do sofrimento, da dificuldade, às vezes você manda mensagem, você procura, você insiste, você se coloca em situações de humilhação. Ele vem, teu ex vai, rola recaída. Às vezes ele faz alguns jogos de poder contigo, também acontece. E aí, como você não tem essa clareza emocional, você fica toda mexida, emocionalmente confusa. É natural você estar confusa quando o teu emocional não está em ordem, ok? Só que aí a gente entra num ponto, né? Se você tá nessa situação de humilhação depois desse fim de relacionamento, às vezes a gente acha que o vilão da história é sempre o ex. A gente esquece que dentro dessa história que você vive nesse fim de relacionamento, você também tem a tua parcela. Essa história é tua. Para sair disso, a gente precisa trazer de volta coisas muito óbvias que toda leoa ferida deixa para trás na hora de superar o ex. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o teu ex, ele é o cara mais sensacional do mundo? É assim, a melhor pessoa do universo. Outro dele não tem. Me responde. Outro igual esse não tem. Esse aqui é o melhor, o meu ex. Essa pessoa que foi embora da minha vida era o meu céu e a minha terra. Era tipo assim, tudo pra mim. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Você não precisa e você não deve se arrastar e se humilhar rastejando pra ter ele de volta. Deu para entender? Existe um mundo abundante de muitas pessoas, de pessoas maravilhosas, pessoas que talvez você não conhece, porque você não consegue enxergar, mas existe. Por isso que eu reforcei. Teu ex não tem nada que é só dele, entendeu?
Ele é só mais uma pessoa que vai estar na tua vida, que passou pela tua vida, tá? Nada é tão bom que não se possa melhorar. Concordam? Agora, eu quero ensinar para você como você vai parar de se humilhar e de se sentir humilhada pelo teu ex. Eu quero ensinar para você hoje o triângulo do posicionamento. O que é isso, Andressa? Eu nunca ouvi falar. O que é esse triângulo? Presta atenção, tá? Você só vai conseguir romper a ferida da humilhação que você internalizou na sua mente. Você só vai conseguir sair desse cenário quando você tiver construído esse triângulo do posicionamento na tua mente. E muitas de vocês não conseguem superar, não conseguem se reerguer, superar o teu ex e ser feliz depois desse fim de relacionamento, porque esse teu triângulo do posicionamento, ele não está sustentado, ele não está concretizado na tua mente, tá? Pega o caderninho do autoconhecimento, você vai desenhar um triângulo agora, um triângulo, tá? Triângulo bonitinho. Para você sair dessa situação de inferioridade, lembra que eu falei no início da nossa conversa aqui? Recapitulando, se você chegou há pouco, recapitulando, como eu falei, a humilhação nada mais é do que um ato de ofensa que a pessoa tem perante você ou que você aceita isso, que você se coloca nessa situação por parte do teu ex, que reflete em uma condição emocional inferior, tá? Na base desse triângulo, a gente precisa desenhar duas coisas. A primeira delas, o primeiro ponto da base desse triângulo, tá? O primeiro ponto aqui, ele é sobre o teu senso de valor. Senso de valor, anota aí. O segundo ponto, base do triângulo. Ponto 1, senso de valor. Ponto 2 aqui, senso de merecimento. Esse é o triângulo do posicionamento. Então, aqui em cima, o ápice disso aqui vai ser você aprender a se posicionar. No que diz respeito ao teu senso de valor, hoje, se eu te perguntasse, como é que tá o teu senso de valor? Olha para mim, olha no meu olho e me diz. Como é que tá o teu senso de valor? Como mulher, não tem nada a ver com esse relacionamento. Eu tô falando de você. Como é que você tá se enxergando? Será que você se enxerga como a mosca do cocô do cavalo do bandido? Você já parou para pensar isso? Como é que você vai conseguir se posicionar e sair dessa situação, se você não enxerga o seu valor? Você precisa olhar para a mulher que você é. Toma vergonha na cara. É isso. A gente precisa enxergar essa mulher que existe aí dentro de você. Eu não te conheço. Conheço algumas de vocês que falam comigo às vezes pelo direct. Conheço algumas. Mas eu não preciso conhecer você. Sabe por que eu não preciso? Porque eu tenho total certeza. Eu tô falando isso para que você internalize. Eu tenho total certeza, eu tenho 100% de certeza que tu é uma mulher de alto valor. Eu nem te conheço e eu já tô te falando isso. Sabe por quê? Porque se você não fosse, você não estaria nem aqui me assistindo. Você estaria, sei lá, fazendo qualquer outra coisa da tua vida menos importante do que cuidar de você. O que você está fazendo aqui hoje é cuidar de você. Se você não sabia disso, eu tô te falando agora. Isso não tem a ver, esse teu senso de valor não tem necessariamente a ver com a tua autoestima, tá? A gente precisa entender que existe uma régua mental, tá? Régua mental.
senso de valor e régua mental. Se eu, Andressa, no meu senso de valor, eu acredito que eu sou uma mulher número 2, nota 2, tá? Como eu já fui no passado. Eu acredito que eu sou nota 2. Onde você talvez tolera muitas coisas, onde você aceita, você engole muitas coisas, você se coloca em situações onde você permite que as pessoas te tratem mal, onde as pessoas fazem o que fazem com você. A Andressa do passado, eu me enxergava como uma mulher nota 2. 2. Eu tinha um nível tão baixo de amor próprio, de percepção sobre mim, que eu aceitava qualquer coisa. A forma como o outro me tratava, o mínimo, já para mim era um ápice. Por quê? Porque eu me enxergava na minha régua mental número 2, nota 2. Qual que é a nota da régua mental? Da tua régua mental? O que você ancora na tua mente sobre você é o mesmo que o outro vai ancorar, é o mesmo que o teu ex vai ancorar. Se você se enxerga com uma nota baixa, você tolera muitas coisas. E você transmite essa informação pro teu ex, para as tuas amizades, para as pessoas que você se relaciona. Quem define o teu valor, a tua régua mental, é você. Então não vem jogar a culpa, a responsabilidade do teu ex te tratar mal, do teu ex muitas vezes fazer você de gato-sapato só nas costas dele. Como eu falei, eu também fazia isso. A Andressa do passado também tolerava muitas coisas, me humilhava, me permitia ficar naquele cenário de humilhação. Porque em algum momento a gente traz esse nosso senso de valor para fora. Porque em algum momento a gente estipulou isso, tá? Essa mensagem foi transmitida para essa pessoa. E isso inconsciente, tá, gente? Isso inconsciente, é involuntário. A gente não percebe que a gente está fazendo isso. Eu precisei falar isso aqui para você entender. A Andressa do passado não tinha essa consciência, gente. Quando você está imersa num cenário, num relacionamento disfuncional, desequilibrado, onde você aceita o mínimo e aquele mínimo para você é o máximo, é porque talvez você nunca, presta atenção, talvez porque você nunca viveu uma realidade melhor do que aquela. Como é que eu vou saber se tem algo melhor se eu nunca vivi? A minha realidade é isso aqui, o meu mundinho é isso aqui, e isso aqui que eu tô vivendo é o máximo. É o máximo de experiência positiva que eu tive no meu relacionamento. Então, a gente tem uma tendência mental de achar que isso aqui é o certo, é o bom, é isso aqui que eu sei viver, é isso aqui que cabe a mim. Porque talvez nunca você se enxergou de uma forma maior, com uma régua mental sobre o seu valor, sobre o teu senso de valor maior. E aí tu acha que isso aí é o ápice. E aí a gente precisa entender que todos os dias, você precisa aumentar essa tua nota interna, essa tua régua mental. Se hoje você é uma mulher que você, analisando o cenário em que você tá, a situação que você tá, você sabe que você tem valor, mas às vezes o teu valor não é uma nota 10. O teu valor tá tão sofrido, tu tá numa realidade tão difícil, tu passou por tanta coisa, que às vezes tu acha que o teu senso de valor tá numa nota 2, 3. E aí, eu preciso te dizer que não é de hoje para amanhã que tu vai sair do teu senso de valor nota 3 e vai parar no nota 10. É gradual. Você vai sair de um cenário de senso de valor nota 2 e vai para um nota 3.
Depois você vai evoluindo, do nota 3 você vai para nota 4, para nota 5, para nota 6. Não foi do dia para a noite, gente. Como eu falei, o ano da minha virada de chave foi 2018. E aí a gente começa um processo de transformação, de autoconhecimento, e aí tu vai olhando para ti nessa busca interna e vai se construindo. Esse senso de valor, ele vai evoluindo a partir do momento que tu te conhece, tu reconhece o teu valor. Como eu falei, eu não conheço vocês, mas eu sei que vocês são mulheres de alto valor. Andressa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu reconheço o meu valor? Como é que eu reconheço? Como é que eu sei o valor das coisas? A gente atribui importância. Vamos lá. Esse copo de água aqui. A tua percepção de valor para mim pode ser diferente. Eu vejo valor nesse copo aqui, por quê? Porque eu dou importância para isso. Esse copo é importante para mim. Isso é um exemplo simples, só para te entender. A gente constrói o senso de valor das coisas, e isso serve pra gente, tá? A partir do momento que eu vejo algo importante. Eu me vejo como uma peça importante na minha vida. Agora, se a tua vida, desculpa falar, mas se a tua vida tá uma merda, tá um caos, o teu trabalho é horrível, o teu contexto familiar é horrível, a tua vida é horrível, teus amizades são ruins, tá tudo um caos, tá tudo horrível. Como é que você vai ver valor se você vive num cenário onde tudo tá ruim? O que você tá ancorando na sua mente? O que você tá? Tá tudo ruim, a minha vida é uma droga. Como é que você vai elencar um senso de valor se você não dá importância, se você não reconhece as coisas que você vive com um olhar positivo, com um olhar interessante? Se a minha realidade é assim, eu enxergo isso. Como é que você vai expandir o teu senso de consciência e subir a tua régua para algo maior se você sempre fica colocando tudo? Agora, a partir do momento que tu sabe que a tua vida é interessante, que tu vê valor nas coisas que tu faz, que tu vê valor no teu trabalho, que tu reconhece as tuas conquistas, que tu reconhece o quanto tu é foda, tu sabe tudo que você já passou para chegar aonde você tá hoje. Você ancora, você vai cravando estacas e vai subindo. Agora, se tu enxerga que tu vive num caos e que é tudo ruim, como é que você vai elevar o teu senso de valor? Fica difícil, né? Eu, Andressa, eu só consegui romper o meu ciclo e aprender a separar as pessoas que me faziam mal quando eu aprendi o meu senso de valor. E isso que eu tô te falando agora não é só pro teu ex. Isso são pros próximos relacionamentos. Se eu tivesse o meu mesmo senso de valor de 6 anos atrás, eu estaria naquele mesmo cenário, naquele mesmo padrão. O meu padrão de comportamento atraía as pessoas que me tratavam mal, que me humilhavam, que me faziam sofrer, que me rejeitavam. Então a gente precisa entender que esse teu pilar de senso de valor, ele é fundamental para novas possibilidades se abrirem para você. Segundo ponto do triângulo do posicionamento: senso de merecimento. Triângulo do posicionamento. Posicionamento aqui em cima, tá? Senso de merecimento. Lembra que eu te perguntei se o teu ex era o cara mais sensacional do universo? Do mundo. Só tem ele. Não tem mais ninguém. Se tu ancora o teu senso de valor para cima,
você vai acreditar que tu merece mais. Agora, se o teu senso de valor e o teu senso de merecimento estão ancorados numa nota baixa, você sempre vai atrair aquele tipo de relacionamento que vai fazer você sofrer, que vai fazer você se frustrar, essas pessoas que vão te manipular, cair em relacionamentos disfuncionais, desequilibrados. Tu não vai conseguir superar o teu ex e ser feliz se tu continuar com essa mentalidade de que tu não é merecedora de viver um relacionamento melhor. Por que muitas de vocês voltam com o ex? Mesmo sabendo que o ex era uma pessoa que fazia mal, mesmo sabendo que aquele relacionamento era um relacionamento ruim, mesmo sabendo que você sofria muito dentro daquele cenário. Por que muitas de vocês voltam com o ex quando ele pede uma segunda chance? Vocês têm total consciência de que o relacionamento não era legal. Mas o teu senso de merecimento tá tão baixo que tu acredita que tu não vai conseguir algo melhor. Entende? Então a gente precisa, nesse triângulo do posicionamento, se firmar nessa base do triângulo, que é o senso de valor e o senso de merecimento. Se você não construir isso, talvez você não volte com o teu ex, tá? Mas o próximo relacionamento vai ser muito parecido. Pra não dizer igual. E eu não tô jogando praga, tá? Isso é padrão de comportamento, isso é inconsciente. Isso é o que você recria na tua mente e atrai pra tua realidade. Entende o quanto é grave isso? Às vezes a gente quer, nossa, terminei esse relacionamento, quero algo melhor, quero algo diferente. Mas se você não ancora isso na base do teu triângulo do posicionamento, fica difícil você sair desse cenário. Se tu acha, bota a mãozinha na consciência, fecha o olhinho, pensa. Será que esse relacionamento que eu vivi era realmente o que eu merecia? Será que eu não mereço uma história melhor? Se você não conseguir ter clareza dessas duas informações que eu tô te dando agora, não adianta. Tu não vai conseguir um relacionamento de alto valor. Tu não vai conseguir um relacionamento melhor. Você vai atrair sempre a mesma linhagem. Eu atraí por muito tempo sempre a mesma linhagem de pessoas que me faziam sofrer. Fechando ciclos, iniciando ciclos exatamente iguais. Por anos da minha vida. Eu atraí pessoas de caráter mediano, de beleza mediana, de comportamento mediano e relacionamentos fracassados, porque eu me enxergava mediana também. Olha só, que coisa, né? Poxa. Tá vendo como tudo é sobre nós? Sobre a nossa autoimagem, sobre a forma como a gente se enxerga, sobre o valor que a gente entende que a gente tem como pessoa? Sobre o teu senso de merecimento de, poxa, isso aqui não cabe mais para mim. Quando tu sustenta o teu senso de merecimento, tu vai olhar pro teu ex, para esse cenário de humilhação, tá? E dizer não. Isso aqui que eu tô vivendo com essa pessoa, esse caos que está acontecendo, de você se permitir desgastar o teu emocional quando o teu ex te humilha, ou muitas vezes você vai atrás e se humilha. Quando tu sustenta o teu senso de valor e o teu senso de merecimento, você vai olhar para aquilo ali e vai dizer, não, isso aqui que eu estou vivendo não está coerente com a mulher que eu me tornei. Isso aqui não cabe mais. O terceiro ponto, o ápice do triângulo, tá? É o teu posicionamento. Tchau, parei de me humilhar. Você aprendeu a se posicionar. Só que, por que é um triângulo? Por que existe uma base? Se o teu senso de valor, se o teu senso de merecimento não está sustentado, como é que você vai conseguir se posicionar?
Como você vai conseguir dizer chega? Eu não quero mais ter recaída com você, eu mereço mais. Chega. Eu sou merecedora de viver um relacionamento melhor. Chega, eu não permito que você faça o que você faz comigo. Eu saio desse cenário de caos que você me coloca, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos ex aí, acabam mexendo no emocional de vocês. Sabe por quê? Lembra que eu falei antes? Humilhação afeta direto a tua condição de inferioridade. E aí, quando você sustenta o teu triângulo do posicionamento e você fortalece essas tuas bases, você vai conseguir se posicionar. E aí, quando você aprende a se posicionar, o teu ex, que muitas vezes estava te humilhando e você aceitando, ou muitas vezes você se humilhando para tentar reatar e toda aquela ladainha que vocês fazem, né? Quando você sustenta o teu posicionamento, você cresce. Você tá livre, você se libertou desse jogo de poder, de controle que o teu ex tinha acima de você, porque você já tá aqui em cima. E aí, quando você sobe esse degrau, a vida fica mais fácil para ti. Porque o que vai acontecer? O teu ex já nem sabe mais como ele te atinge, como ele te afeta emocionalmente, entendeu? Você tá aqui em cima, você já saiu da linha de tiro dele. Vocês estão conseguindo entender o quanto é importante você construir isso aqui para você sair desse cenário que você tá hoje? Isso se aplica para os dois lados. Quando você muitas vezes se humilha e quando o teu ex te humilha. Porque aí tu vai olhar para aquele cenário do caos onde você estava vivendo e tu vai dizer assim, chega, meu querido. Beijo, tchau, deu. Pra mim acabou, basta. Você para de dar importância. E aquilo não te respinga mais. Aquele comportamento tóxico que muitas vezes ele tem com você não te agride mais porque você já subiu de nível. Entende o que eu quero te dizer? A tua régua já tá um nível acima. E aí ele não te atinge mais. E aí você rompe essa barreira da humilhação, de se sentir mal, de ficar nesse ciclo da sofrência. É horrível quando você se sente humilhada, porque afeta os teus pilares mais importantes, que é a tua segurança. Resumo da aula de hoje. Primeiro de tudo, autorresponsabilidade. Puxa para ti a responsabilidade da tua vida, desse cenário que você está vivendo. Se você está vivendo essa humilhação, se você está vivendo nessa situação, você tem total autonomia de sair disso perante o teu ex. Não quero mais, não vou ficar mais nisso aqui, isso aqui não me pertence mais. Isso não me pertence mais. Qual é o sentido? Eu, Andressa, tá? Tudo na minha vida, tudo eu paro e penso. Qual é o sentido? Às vezes você faz infinitas coisas, tem comportamentos, atitudes aí, só que você não se pergunta qual é o fundamento disso. Às vezes você precisa desacelerar só um pouquinho. E se perguntar. São coisas óbvias, gente, só que às vezes o óbvio precisa ser dito, porque se eu não comunicar isso pra você, você não vai parar e pensar assim, poxa, a Andressa estava falando uma coisa que fazia sentido. Eu tô me permitindo viver isso. Eu tô aceitando viver isso porque eu não consigo sair. E não tá legal. Preciso. Por que eu tô me sujeitando a isso? Por que eu tô fazendo isso? Qual que é o sentido de eu mandar mensagem pro ex que simplesmente sumiu, me ignorou, nunca mais falou nada? Qual é o sentido? Aonde vocês estão colocando a rica energia de vocês? Onde vocês estão colocando essa sabedoria que vocês têm
Pra quê? Pra que eu vou fazer isso? Não. Tem coisa mais importante na minha vida pra fazer. Tem uma vida pela frente pra eu reconstruir, pra eu me reerguer, pra eu prosperar, pra eu ganhar mais dinheiro, pra eu me abrir pra novas possibilidades. Deu pra entender? Segundo pilar do resumo da nossa aula de hoje. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. O teu ex não é nada perto às infinitas possibilidades que você tem de construir algo muito melhor com uma pessoa muito melhor a partir do momento que tu construir o teu pilar de senso de valor e senso de merecimento. Você vai olhar, desculpa os meus ex, tá? Mas me desculpa, mas eles foram partes bem importantes da minha vida para eu chegar onde eu tô hoje, tá? Mas você olha, gente, é de entrar em desespero. Você olha para as pessoas que você se relacionou, pro teu ex, daqui a um tempo você vai olhar e vai falar assim, caramba, como é que eu tava naquele relacionamento? Que pessoa era aquela que eu tinha do meu lado? Por que você consegue fazer esse exercício depois de um tempo? Porque você olha e você pensa assim, bah, mas eu evoluí. Mas eu tô muito melhor hoje. Porque eu me esforcei. Porque o meu senso de valor eu construí. E aí você olha e pensa, mas para aquela Andressa do passado, aquela Andressa naquele nível escassa, né? Sem amor próprio, sem autoestima, sem senso de nada, era aquilo que aquela pobre criatura podia ter. Porque era a forma como ela se enxergava. Era o que cabia para mim, para minha régua mental. É esse exercício que vocês têm que fazer. Talvez hoje, no meio da dor, vocês não vão conseguir enxergar isso do dia para a noite, porque vocês ainda estão no mesmo patamar. Vocês ainda estão com a mesma régua mental, gente. Ela não vai subir de 3 para 10. Ela vai subir gradativamente. E aí você vai refinando, evoluindo. Entende? Terceiro ponto. Sai desse cenário da humilhação. Queira sair dessa bolha. Triângulo do posicionamento, como eu falei. Base, senso de valor, senso de merecimento. Topo, aprender a se posicionar. Esse triângulo, ele é válido para muitas coisas. Quando você começa a trabalhar isso na tua mente, você vai conseguir elencar a tua régua mental, a tua régua da autopercepção e subir o nível da tua vida, das pessoas que você se relaciona, do ambiente onde você está, dos amigos que você tolera. Você vai começar a atrair coisas melhores para viver a felicidade que tanto tu quer, que você tanto deseja depois desse fim de relacionamento, depois de superar o teu ex. Mas se você não fizer esse exercício, eu preciso te dizer que não vai. Não vai. O reflexo disso, o reflexo de você não aprender a construir o teu triângulo do posicionamento, faz você se manter no mesmo nível na tua régua mental e tolerar coisas que não são cabíveis. Entende? Entende como é tudo sobre você? Se você se enxerga dessa forma, é isso que transmite. Como eu citei no meu exemplo anterior. Era o que cabia naquela Andressa do passado, gente. E às vezes é isso que você tem que parar e analisar. O que você quer? Você muitas vezes é um pouco incongruente. Eu também era incongruente. Eu falava que eu queria um cara, máximo, não sei o quê.
Mas o meu senso de valor só atraía umas pessoas pequenas, escassas, que me tratavam mal. E é isso que acontece quando você tá nesse cenário com o teu ex. É esse o problema. Você tem que romper essa barreira, você tem que construir esse teu triângulo. Já falei como. Olhando para você e estabelecendo o teu nível de importância. Qual que é o nível de importância que a tua vida tem? Quando você vai construindo o teu nível de importância, de acordo com as coisas que fazem sentido para você, você não quer mais qualquer pessoa. Você não aceita mais o teu ex já ficou para trás. Você já evoluiu, você já andou para frente. Como eu falei antes, eu tenho certeza absoluta. Existe muitas leoas aqui que têm um alto senso de valor, que têm um senso de valor, só não estão conseguindo virar essa chave. Quando tu para e olha, toma consciência e analisa a tua vida, tu pensa assim, cara, por que eu tô me redimindo? Por que eu tô fazendo isso? Eu não preciso. Não cabe a mim. Entende? Entende o quanto que vocês muitas vezes esquecem de reconhecer os teus pontos fortes, as coisas que você conquistou, as coisas que você foi atrás. E aí você aceita essas migalhas, você se coloca nesse cenário, porque a linha tá desconectada. A linha tá desconectada. E essa linha é a forma como você se enxerga e o valor que você dá para você, para sua vida. Deu para entender, Leoas? Façam esse exercício. Coloquem em prática o triângulo do posicionamento hoje. Você vai ver que aos pouquinhos as peças vão começar a se encaixar. Você vai ver que as coisas, talvez não é exatamente por esse lado. Olha só. Coloca no papel. Vai ficar mais fácil. Agradeço a participação de vocês. Já encaminha depois esse conteúdo aí para alguma leoa que precisa. Assista de novo isso aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário se você assistiu, se você colocou em prática essa aula de hoje. E te vejo na semana que vem no nosso encontro de leoas, tá bom? Beijo, beijo e até!